Paz do Senhor, amém. Para minha cara amassada, não. Não sei se já deu 6 horas, é 5 e pouca da manhã. Palavra do dia. Para você que é dia, bom dia. Para você que tá igual eu na madrugada, boa madrugada. Para você que tá na tarde, boa tarde. À noite, boa noite, amém. Palavra do dia que Deus me deu tem a ver com uma visão que Deus me deu há muito tempo atrás, quando eu era membro. Eu gosto de falar de coisas quando eu era membro, porque tem muita gente achando que precisa ter carteirinha, né, de evangelista, de diácono, de missionário, de pastor, para ter alguma coisa, para conseguir alguma coisa de Deus. Não tem nada a ver com uma carteirinha de plástico, de papel, seja lá de que material for. Não tem nada a ver. Deus estava me usando muito, presta atenção, irmão, porque isso é muito forte. Deus estava me usando muito na igreja, então a perseguição começou a ser muito grande. Eu era afrontada por palavras. Eu estava tocando e pessoas eram curadas, eu tocava e pessoas eram batizadas. Eu lembro até hoje, quando eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu estava orando uma pessoa e Deus falou, sopra. Eu pensei que eu estava maluca. E quando eu soprei a pessoa caiu arrebatada. E eu não entendi nada, e quando eu cheguei em casa, as coisas de Deus são uma loucura. Eu abri a Bíblia e eu dei de cara com essa passagem. A presença de Deus era tão forte que não foi nada deixado para o dia seguinte. O que temos que fazer no dia de hoje, é agora, não é amanhã. Tem gente que fica horas, eu fico entediada com pessoas que ficam conversando comigo, não é uma, nem é duas, nem é três, são muitas, que ficam falando de projetos que vão fazer daqui a 10 anos. Né? A ideia delas é fazer daqui a um ano. 10 anos se passaram e eu não vi fazer nada. Então, o dia de hoje, se chama presente agora. Eu abri a Bíblia e lá estava, né? Jesus soprando e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E eu fiquei encantada, porque as coisas de Deus é loucura, é loucura, é loucura, é loucura. É loucura, é loucura, e até hoje eu fico emocionada, assim, porque, cara, não tem como explicar, é muita doideira. Eu vejo gente dizendo que demônio não existe, e na palavra, na Bíblia, Jesus expulsando demônio e gente fazendo piada quando alguém manifesta, fazendo piada com alguém manifestado. Coisa triste porque quando alguém manifesta, é sinal que a vida dessa pessoa tá brabo mesmo, né? O demônio ter entrado, ter feito arruaça, tá brabo mesmo. E no meio dessa perseguição, por causa de inveja, a inveja é muito interessante, porque tem pessoas que querem ter o que você tem, querem ser o que você é. Tem esse tipo de inveja. Mas também tem aquela inveja que a pessoa não quer ter o que você tem. Ela não quer ser o que você é, ela apenas quer que você não tenha o que você tem e que você não seja o que você é, né? E eu tava passando pelos dois tipos de inveja, então muitas palavras, gente. Vocês não têm noção do que eu já passei. Eu lembrei até agora que uma vez uma pessoa me puxou pelo braço para fora da porta da igreja para dizer que não era para eu botar a mão e orar as pessoas. Porque estava incomodada, era uma missionária. Nem todo mundo que está em Jerusalém é israelita, nem todo mundo que está na igreja é trigo, tem muito joio nascendo junto, e isso tudo é permissão do Senhor, amém? Mas no meio disso tudo, de tanta perseguição, tanto choro, e eu era neném, né? Qualquer coisa me afetava. Hoje pode tacar pedra, irmão, pode fazer o que quiser, dói. Vou dizer que não dói, dói. Eu sou humana, se cortar sangue é sangue vermelho, igual de qualquer pessoa. O nosso sangue é vermelho, independente da cor da pele, o nosso sangue é igual. Independente da cor da pele, nós temos o DNA de Jesus Cristo. Então dói, doeu em Jesus, dói na gente também. Mas não me abala mais tanto como eu me abalava, né, de ficar horas e horas deitada chorando. Mas nesse processo de não entender tanta perseguição, tanta raiva das pessoas, eu orando ao Senhor, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão, eu estava parada e do meu lado tinha um demônio enorme,
muito grande mesmo. E ele estava muito encostadinho, eu parada assim, ele parado, muito próximo a mim, e ele me olhava com um ódio muito grande. E eu e Jesus ia e falava assim. Aí eu olhando para ele, ele me olhando com ódio, eu olhando de rabo de olho, e Jesus ao meu lado, o demônio ao meu lado assim, e Jesus ao meu lado. Só que eu não conseguia ver Deus. Eu só conseguia ouvir a voz dele, sentir a presença dele. Todas as visões que eu tive com Deus, eu não conseguia ver seu rosto. Conseguia ver suas vestes, ouvir sua voz, ver suas mãos, ver seus pés caminhando, mas seu rosto eu não conseguia ver. E eu ouvi a voz de Deus e ele falou assim: se ele soprar, ele destrói cidades. E Deus me mostrava em visão o Rio de Janeiro e São Paulo completamente destruído, né? Simbolizando um assopro que Satanás pudesse dar. E eu olhando aquela destruição, eu perguntei para Deus: então por que ele não me toca? Porque o ódio que estava, né? Ele me olhando com um ódio muito grande, uma fúria muito grande. E eu perguntei a Deus por que ele não me toca. E Deus falou: por causa da minha presença. E eu guardei essa visão no coração porque que Deus é esse, gente? Que a gente não é merecedor. Mas por causa da presença dele, uma potestade tão grande não tem direito de entrar dentro de nós, nem de nos tocar, porque ele nos ama, porque somos preciosos para ele. Não, Deus não nos ama, Deus não me amava porque eu estava pregando o evangelho dele, ou porque eu estava obedecendo. Claro que sagrado o coração de Deus, mas obedecendo ou não, Deus continua nos amando. E que Deus é esse? Que a gente amando ele ou não amando, ele vai continuar nos amando. E só para encerrar, a palavra fala que tinha um menino. Ele foi levar comida para os seus irmãos. Seus irmãos estavam vestidos com capacete, espada, couraça, né? Sandália, toda vestimenta necessária para um soldado, né? E um exército inteiro, pensa num exército grande pra caramba, um monte de homem com todo, armados com espadas, com escudo, com sandália, coisa linda, né? Um exército. E toda tarde um gigante vinha e afrontava. Esse exército ele era do povo de Deus, era do povo de Israel, estava embaixo da liderança de Deus, mas não tomava uma posição com Deus. Que isso, irmão? Onde está escrito isso? Porque foi necessário que viesse um menino sem roupa, sem escudo, sem espada, sem roupa, mas cheio da presença de Deus para derrubar aquele gigante. Ele estava tão cheio. Não foi Davi com sua força, mas a presença de Deus que havia em Davi derrubou o gigante. Tenho visto muita gente dentro da casa do Senhor fracassando, com o gigante afrontando de manhã, de tarde e de noite, mas não toma uma atitude de buscar a presença de Deus, como esse menino chamado Davi. Davi falou assim: vou escolher um segundo o meu coração. Não porque ele era perfeito, mas porque ele queria muito fazer a vontade de Deus, ser cheio da presença de Deus. Amém?